Olá, meus queridos alunos do 8º ano, e como eu prometi, nós vamos continuar falando sobre body art. Vamos abordar outros assuntos hoje aqui. Vamos falar um pouco sobre a escarificação, sobre a tatuagem e sobre o piercing e a importância que eles tiveram no decorrer ao longo de toda a história da humanidade. Não é modismo, é história. Então, nós vamos falar um pouco sobre a escarificação, que são aquelas cicatrizes, né, que são feitas na pele. Muitas culturas africanas fazem uso da escarificação para ressaltar o poder, para ressaltar o cerimonial. Observem aqui comigo na tela. Pode ser apenas alguns detalhes sutis no rosto, no peito ou nos braços, ou como sinal de compartilhamento de beleza e de força. Pode haver também padrões intrincados de pontos e linhas, formando um conjunto incrivelmente elaborado. Mas a importância aqui não é apenas estética, não é pela beleza. A escarificação é um processo ritualístico de suma importância em diversas tribos africanas. E sabem de uma coisa? Ela transmite beleza, transição e pertencimento. Ela está muitas vezes relacionada, está ligada à passagem da vida da infância para a adolescência e para a vida adulta. Gostaria que vocês observassem aqui na próxima tela dois exemplos de escarificação, né? Um corpo todo trabalhado já, né? Todo marcado, e aqui um ritual sendo realizado na segunda imagem. Gente, a escarificação é um sinal de força e de beleza das tribos africanas. E eles podem ter diferentes formatos, né? E objetivos dependendo da tribo ou da etnia em que ela está sendo realizada, certo? Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a escarificação. Vamos falar também sobre a tatuagem que nós já falamos na aula passada, que é a pintura permanente no nosso corpo. Acompanha comigo aqui na tela, eu sei que vocês já viram esse slide. A tatuagem, gente, ela é um tipo de pintura corporal que está muito presente nas nossas civilizações, não somente na civilização atual, mas em civilizações muito antigas, né, que se utilizavam da marcação permanente dos corpos para contar a história, para falar sobre algo que era importante, assim como muitas pessoas fazem na realidade. Seguindo adiante, nós vamos falar sobre a pintura corporal indígena. Isso mesmo, que é a tatuagem natural, que com o tempo pode sair do nosso corpo. Essas populações, gente, nós também já vimos esse slide na aula passada. Essas populações, elas pintam os seus corpos como forma de exercer a espiritualidade, né? Um senso de coletividade. Geralmente as pinturas são feitas para serem usadas em momentos de celebração, de rituais, seja pelo luto, seja pelo casamento, pela caça, pela preparação para a guerra ou ainda a cura de doenças, certo? Nós também vimos essa tela, como eu já falei, e à esquerda nós temos uma mulher cadivel, né, adornada com pinturas corporais, né? Também vemos que ela tem alguns outros enfeites pelo corpo, né, pulseiras e colares. E aqui à direita nós temos uma criança caiapó com o corpo todo pintado e também temos alguns adornos aí, algumas pulseiras, né, e braceletes, ok? É uma pintura que com o tempo pode ser removida, não é igual à pintura, né, da tatuagem, que é permanente, ok? Observem aqui na tela, vocês podem ver que ela é uma pintura que não vai sair, uma vez que você fez, acabou, não tem mais como tirar, tá certo? Embora, claro, já existam algumas técnicas para fazer essa retirada, mas elas são bastante caras. E a pintura corporal indígena, nós vamos dar seguimento, nós podemos ver aqui uma indígena pataxó, né, posando para fotos após participar de um desfile. Olha que bacana! É a beleza indígena sendo valorizada através da pintura corporal característica da sua etnia. Ao lado nós temos uma indígena da etnia Gavião que também está posando para uma foto, né?
também valorizando a beleza da cultura, né, e da diversidade indígena. Nós temos aqui nessa tela a imagem de duas crianças, né, da etnia Yawanawá, que é aqui do nosso estado do Acre. Essa foto, ela é uma foto de divulgação de uma programação que aconteceu no ano passado, né, em homenagem às culturas indígenas, né? Vocês sabem que no mês de abril nós temos a comemoração no dia 19 de abril do Dia do Índio. Porém, né, é uma cultura que vive entre nós e que está presente na nossa cultura e faz parte de todo esse processo cultural, né? E não pode ser deixada de lado porque tem o seu valor e porque são os habitantes, né, do nosso país que já estavam aqui muito antes dos portugueses chegarem. Seguindo adiante, nós temos a imagem de uma jovem Yawanawá, né? Também com pintura facial. Vamos falar um pouquinho também sobre a cultura Kaxinawá. Observem aqui na tela, nós temos a imagem do cacique, né, na Kaxinawá, com uma linda pintura facial e usando um belo cocar aí, né, esse adorno de cabeça muito bacana. Ao lado nós temos uma fotografia com várias outras pessoas que fazem parte desta etnia, certo? Também todas arrumadas, todas pintadas com características aí da sua cultura. Mais algumas fotos, né, da etnia Kaxinawá, jovens, né, também com cocares, com pinturas muito bonitas, características dessa etnia. Nós temos aqui também uma fotografia da cultura Axaninca, dos povos Axaninca, que também são aqui do Acre, né? Nós temos as mulheres Axaninca, com belíssimas pinturas faciais aí, também características da tradição Axaninca. E aqui também temos as vestimentas tradicionais, né? Os cocares, né? E a pintura facial, certo? Mais adiante, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre os piercings. Esse objeto que é muito controverso hoje na nossa cultura, né? Algumas pessoas não gostam, não aceitam, acham que não é bacana. Mas é uma cultura que vem de milênios atrás. Talvez não com esse nome de piercing, né, como nós chamamos hoje, mas como uma representação aí da cultura. Acompanha comigo aqui na tela. Não existe um momento certo para a origem do piercing. Esse tipo de ornamento foi usado por diversas civilizações antigas com diferentes significados. Não era apenas para se enfeitar, né, ou para marcar alguma história, mas sim era um momento de significado mesmo até existencial. Os maias e os astecas, que são povos aqui da América Latina, por exemplo, adotavam os piercings, sim, como forma de poder, como forma de estar representando o seu lugar dentro da sociedade. Os piercings, gente, é uma palavra inglesa que vem, né, de perfuração, ou seja, perfurar o corpo. A arte de furar o corpo tem estado presente ao longo da história da humanidade, como nós falamos anteriormente. Não é uma coisa de modismo ou algo que surgiu agora, certo? Vocês sabem que 400 anos antes de Cristo, os esquimós já faziam uso de ornamentos semelhantes ao piercing? Vocês sabiam que 3.000 anos antes de Cristo, no Antigo Egito, enfeites perfurados no umbigo eram utilizados pela realeza? Os faraós usavam para indicar sua posição de poder, exatamente. Vocês sabiam que 2.000 anos antes de Cristo, brincos e piercings já eram usados na China? Isso mesmo, gente, para marcar muitas vezes casamentos e rituais de passagem. E 900 anos antes de Cristo já se usavam também pelos astecas e os maias. Eles confeccionavam pequenas joias que eram introduzidas nos dentes, sim, para valorizar, né, aí o seu sorriso. E também davam uma conotação de poder e de realeza, certo? Os piercings e a cultura indígena, gente, possivelmente os indígenas não chamam de piercing, né? Não tem essa nomenclatura, mas nós podemos observar que em uma infinidade de etnias se faz o uso desses
desses enfeites, tanto nas orelhas quanto no nariz e também até ao redor da boca, como vocês vão ver aqui na imagem do próximo slide. Aqui nós temos uma garota Yanomami, uma etnia indígena aqui do Brasil, fazendo uso. Vejam que ela trabalha com elementos da natureza, ela está adornada, né, nas orelhas, no nariz. Ao lado nós temos uma jovem índia Kayapó, que também é aqui da região amazônica. Ela faz uso de quê, gente? De uma espécie de brinco grande, né? Fazendo aí um enfeite no seu corpo, ok? Vocês acreditam que os piercings, esses adornos aí que nós vemos pelo corpo, eles não são das etnias atuais? Os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, existiam muitas etnias indígenas. E essa etnia indígena que vocês podem ver aqui nas imagens, né, que são os botocudos, eles já estavam no Brasil quando os portugueses chegaram. A primeira imagem nós estamos vendo uma fotografia atual do cacique botocudo. Ao lado vocês estão vendo desenhos que foram realizados, desenhos e pinturas que foram realizados lá no século XIX, XVIII, XIX, mas principalmente no século XIX, quando vieram para o Brasil alguns artistas que percorreram os interiores, né, do nosso país, buscando um pouco da nossa cultura. E esse desenho faz parte dessa expedição aí que aconteceu. Então vocês já podem ver que os indígenas daquela época tinham essas características de usar objetos semelhantes aos nossos piercings agora da atualidade. Tá certo, gente? E seguindo adiante, eu vou propor para vocês uma atividade, ok? Uma atividade de desenho, tá? Observem novamente todas as imagens dispostas nesta aula, todas as imagens que vocês viram lá desde o início. Vai lá, repete o vídeo se você puder. E vocês vão criar um desenho bem divertido, bem colorido e principalmente criativo, usando os temas estudados aqui na nossa aula, ok? Não esqueça que você pode colorir esse trabalho com os materiais que você tiver em casa. Que tal você desenha uma figura humana, toda enfeitada, de repente com algumas pinturas corporais? Talvez você faça aí uma representação indígena, né? Com essas etnias todas coloridas, cheias de cocares, né? E cheios de adornos. O que é que você acha? Vamos usar a imaginação? E não esqueça, pessoal, todo este material está disponível na plataforma Eduque. Assista quantas vezes você quiser e precisar. Se aprofunde. Eu deixo aqui para vocês algumas dicas de acesso, né? Algumas dicas de site que você pode estar aprofundando o seu conhecimento, tá bom? E se liga que tem muito mais aula para você, tá? Um abraço para vocês. Tchau, tchau!